Olá galera, eu sou o CJ e bem-vindos ao Holycast. Hoje eu estarei trazendo aqui uma pessoa incrível que tem propriedade para falar sobre esse assunto. Nós estaremos falando hoje sobre saúde espiritual e saúde emocional. E estaremos com esta convidada aqui incrível. Muito obrigado por estar aqui hoje. Se apresente, por favor. Eu sou a Anne, eu tenho 26 anos, sou psicóloga clínica e sou líder da célula 300. Uau, que isso. Tem propriedade. No caso, vocês já viram que ela é psicóloga, né? Então vai ser meio dose aqui. Hoje eu estarei trazendo aqui umas perguntas que eu peguei lá no nosso Instagram. Então, se você tem perguntas, nós estaremos fazendo caixinhas de perguntas para vocês colocarem qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto referente à Bíblia, quanto referente a dúvidas que vocês estiverem trazendo. Então, hoje eu vou trazer aqui a primeira pergunta, que é: o que é saúde espiritual exatamente? Bom, antes de falar de saúde espiritual, a gente precisa entender o conceito de saúde física mesmo, né? E segundo a OMS, né, ao contrário do que a gente pensa, saúde não é a ausência de uma doença. Saúde é um estado que a gente alcança, né, de completo bem-estar. E ele contempla 3 áreas da nossa vida, esse estágio de bem-estar, né? Seria a área física, social e a mental, né? Porém, desde 2006, foi incluso aí nessas 3 áreas a área espiritual também. Então, até 2006, o homem era conhecido como um ser biopsicossocial, né? Biológico, psicológico e social. Hoje já acrescentaram o espiritual no final, dada a importância, né, da espiritualidade na nossa saúde. Caraca, isso é muito da hora, porque a gente fica pensando assim que, saúde espiritual, saúde emocional e tal, então eu tenho falta de alguma coisa. E aí fica muito nessa questão. Tem uma outra aqui que é muito interessante, que é como a espiritualidade pode influenciar na saúde das pessoas. Certo. Bom, como eu falei, né, nessas 3 áreas que contemplam aí a saúde física, essas 3 áreas estão dentro de outras áreas importantes, né? Que é o nosso corpo físico, a nossa mente, né? E o espírito, como eu falei. No caso da espiritualidade, ela está ali no comando, né? Do nosso bem-estar psicológico. Porque a espiritualidade, ela vem para responder às questões que mais assolam a humanidade, né? Então, da onde a gente veio, para onde a gente vai, qual que é o nosso propósito. Esqueci. Cosmovisão, exato. Exatamente. Então, a espiritualidade, ela vem para responder essas dúvidas, que é o que deixa a gente, né, aí com os neurônios fritando, né? São as grandes questões da humanidade, que movimentam a ciência, movimentam a fé. Então, a espiritualidade, ela ajuda dessa forma, né? É importante só frisar que espiritualidade é diferente de fé e diferente de religião, né? São 3 coisas distintas. Mas a espiritualidade em si, ela traz pra gente um estilo de vida. Ela prova, então, essa parte do bem-estar psicológico com esse estilo de vida. E ela traz pra gente, né, uma perspectiva de vida diferente de acordo com esse estilo. Então, baseado na nossa fé, na nossa espiritualidade, a gente crê numa força maior. No nosso caso, a gente crê em Deus, né, nós que somos cristãos. E essa crença em uma força maior, ela nos dá uma resiliência, uma nova perspectiva de vida, que aí entra na cosmovisão que você falou, que nos ajuda, né? Aumenta a nossa resiliência, ajuda a gente a enfrentar os obstáculos da vida de uma forma bem subjetiva, são estratégias bem subjetivas. E aí isso reflete na nossa saúde mental, porque, né, a resiliência nos torna mais fortes para enfrentar as questões da vida. Mas agora bateu essa dúvida, mas qual seria exatamente a diferença de fé para a espiritualidade? Tem uma diferença parcial? Sim, tem uma diferença, né? A fé é aquela esperança que você deposita no objeto de fé, né? A espiritualidade está mais ligada nisso que eu te falei, no estilo de vida, né? Por exemplo, a gente toma um remédio porque a gente crê que vai fazer um efeito. O estilo de vida é diferente. Você vive aquilo porque você acredita que somado à medicação aquilo vai fazer um efeito, por exemplo. O estilo de vida, né, a constância de manter aquilo realmente incluso nos seus hábitos. Essa é a diferença. Caraca.
É muito interessante isso. Que a gente para pra pensar, quando você pensar em espiritualidade, logicamente já vem, tipo, Deus, já vem a fé explícita. Só que você nunca para pra pensar que realmente são coisas distintas. Sim. Dentro disso já o que seria cosmovisão? Você basicamente já respondeu. O que seria a cosmovisão e se ela tem correlação com a saúde espiritual? Sim, não só com a saúde espiritual. A cosmovisão, a tradução, né, da palavra em si, eu não lembro a origem da palavra cosmovisão. Se eu não me engano, ela é alemã. E traduzida é como se fosse algo assim, é o modo de olhar o mundo, é a forma de enxergar o mundo. Então, cosmovisão fala muito sobre isso, a nossa perspectiva de mundo. E isso é a base da nossa saúde mental, é a forma como a gente enxerga o mundo. Hoje fala-se muito sobre crenças limitantes, né? Não sei se você já ouviu falar. Sim. Mas uma crença limitante basicamente é uma visão limitada de uma situação. É uma pessoa que enxerga uma situação em determinada perspectiva, ela não consegue ampliar essa visão e aí ela fica bloqueada, fica parada. Tipo a mente fechada, né? Tipo uma mente fechada, isso. Caraca. Então, isso reflete na saúde mental. Espiritualmente, da mesma forma, né? A Bíblia já falou pra gente, lá em Mateus 6:22, né? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, é a nossa visão que dita, né? Para que rumo que vai a nossa saúde, tanto espiritual como a mental, e eu diria que física também, né? Uma pessoa que encara a saúde física como prioridade e cuida da saúde física, ela também, né, vai estar ali dentro dessa visão. E além de isso tudo, né, com relação à cosmovisão, tem essa questão de estilo de vida, né, que eu te falei lá atrás, de espiritualidade, de olhar as coisas baseado nesse estilo de vida. Então, isso associado à fé, como a gente comentou, uma pessoa, por exemplo, que tem uma fé muito grande, associada a um estilo de vida, de vir à igreja, de frequentar um culto, de socializar com os irmãos. Então, basicamente, ela vai ter uma visão diferente de mundo, né? Ela vai encarar os problemas de outra forma. Caraca, que da hora. Nossa, que pesado, credo. O cristão pode ter depressão? Com certeza. O que seria exatamente a depressão? Bom, depressão, ela já está aí inclusa, né, no rol das doenças psicológicas. Então, é uma psicopatologia. E eu diria que é a doença do século, né? Nossa, pode crer. É uma doença que infelizmente está muito em alta, ela está muito ligada com essa nossa ansiedade, esse excesso de problemas, excesso de preocupação com o futuro, que está, né, abatendo aí toda uma geração. Você diria assim que é mais pelo acesso que a gente tem à internet, às coisas em si, o fato da gente poder, tipo, ter mais acesso a todas as informações, isso afeta muito ou não? Sim, com certeza. Eu acredito que afeta sim, né? Essa questão de ter acesso a muita coisa é uma espada de dois gumes, né? Tem o lado bom, ali tá tudo muito acessível, mas tem o lado ruim. E entra a questão de comparação, né? Se tratando de rede social, né? A gente posta ali, a gente põe ali o lado bom da vida. E aí você abre o seu celular e vê que a sua vida não é de novela, igual tá ali na rede social. Isso com certeza vai alimentando essas pressões psicológicas que a gente já naturalmente tem, né? E essa preocupação com o futuro, esse excesso de preocupação, é a base da ansiedade e da depressão. E com certeza cristão pode ter, né? A gente vê relatos na Bíblia de alguns nomes, grandes nomes inclusive, né? Como Noemi, por exemplo, Elias, Jeremias e Paulo. Tem relatos na Bíblia desses nomes, né? Vivenciando uma tristeza profunda, que pode ser associada com uma depressão, por exemplo, né? E como eu falei lá atrás, como nós somos 3 áreas, corpo, mente e espírito, com certeza o cristão pode adoecer. E é muito comum a gente ouvir, depressão é falta de Deus. Isso não tem relação, isso não é verdade. Porque você pode estar com o seu espírito ok e o seu corpo pode não estar ok, né? Tem uma ordem física também da depressão, por exemplo.
níveis hormonais em baixa podem levar a pessoa a ter uma depressão. Então ela pode estar ok com a vida espiritual dela, ela pode ter um relacionamento ok com Deus, mas fisicamente ela pode estar com um hormônio desregulado, né? Ela pode estar com uma alimentação ruim, hábitos ruins, né? E levar a uma depressão. Então não tem correlação uma coisa com a outra. Se você for pensar por esse modo, então, tipo, qualquer doença, então não teria, se for pensar nesse sentido, não teria, sei lá, dor de cabeça, não teria dor de barriga, não teria nada, porque, né, eu estou de bem com Deus. Então, sim, faz um sentido bom. E eu até compreendo as pessoas, né, confundirem isso, falar que depressão é falta de Deus, por conta disso, da gente ser um conjunto dessas três áreas. Porém, imagina uma pessoa que tem depressão, que ela tá ali por conta da ordem física, por conta do corpo não estar legal, o corpo carnal, material, como que ela vai acessar o espiritual? Se a carne é o meio de transporte que a gente usa para chegar para o espiritual, né? Como que você ora? Você ora usando sua voz, sua mente, seu corpo. Como que você vem à igreja? Então, se o físico não está legal, como que você acessa o espiritual? Então, não é falta de Deus, são coisas que se complementam, né? Mas uma coisa não justifica a outra. Sim, é como se o corpo, na verdade, ele fosse uma ponte, né? Uma ponte até o espiritual, que leva nós do carnal até o espiritual. Isso mesmo. Tá, ok, continue. Tem uma outra pergunta aqui que é: como manter o equilíbrio da saúde e o bem-estar espiritual? Bom, o próprio estilo de vida que é proposto, né, numa vida espiritual, eu trago isso para a nossa vida espiritual, para nós que somos cristãos, né? O próprio estilo de vida que a gente deveria seguir, né, de acordo com a Bíblia, ele já proporciona esse equilíbrio. Se a gente for parar e olhar tudo certinho na Bíblia, o que é recomendação, são todas as coisas que, se a gente adotar como hábito, são saudáveis. Então a gente lê uma coisa lá, isso aqui é pecado. Aí você vai ver, por exemplo, é um excesso. E excessos são prejudiciais à saúde. É como se a Bíblia, ela tivesse ali uma cartilha mesmo de saúde, né? Uma orientação, um manual de como a gente deve cuidar da nossa saúde, né? E aí, adotando isso como estilo de vida, né? Numa vida espiritual, por exemplo, a gente já vai estar cuidando da parte mental, da parte física também. E entra na segunda área que eu falei, do social, que compõe essa parte da saúde, né? A vida espiritual do cristão, ela proporciona também para todas as áreas, proporciona para o social também, né? Quando a gente sai da nossa casa para vir congregar, quando a gente tem uma célula, a gente tem líderes que fazem um discipulado com a gente. Então, esse estilo de vida cristão, ele supre também essa parte do social que compõe todo aquele conjunto lá da saúde. Então a Bíblia traz para o físico, para o mental, a igreja proporciona para o social, né? Algumas até proporcionam também para a saúde física, a nossa, por exemplo, faz isso também. Né? Sim, Deus mesmo falou, né? Não é bom que o homem fique sozinho. Isso. Então é muito importante, até porque se você for reparar, né, a depressão poderia levar pela falta de convívio, assim. Muitas outras doenças levam pela falta de convívio. Interessante. De acordo com o cristianismo, o cristão pode fazer terapia? Olha eu fazendo aqui. Olha, não só pode, como deve fazer terapia, né? A nossa mente, ela é parte do nosso corpo como qualquer outra parte, como a mão, como um pé, né? É parte de nós. E a Bíblia, como eu falei, ela traz esse cuidado com o nosso corpo físico também. E isso inclui a nossa mente, né? Lá em Provérbios 4:23, por exemplo, fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui a Bíblia traz como coração, mas a gente entende que está falando do emocional. A gente entende que está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E a Bíblia admite que a nossa vida carnal depende do nosso emocional. Então não é algo que Deus exclui dos nossos cuidados. Então sim, o cristão deve cuidar da saúde mental como cuida da física. Inclusive outras denominações, por exemplo, têm cuidados até com os hábitos alimentares, coisas que eles não comem para poupar a saúde física. Então
a terapia faz parte desse cuidado com a saúde mental que a gente deveria ter. Seria interessante se todo mundo fizesse, né? Sim. Porque é algo o que, ideal. igual você toma um remédio ali, ou igual você passa um hidratante na pele, é algo que você está cuidando. Então é interessante, seria bom se todos fizessem. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Ele precisa habitar num corpo e numa mente saudáveis. Eu acho que nem tem, né? Nem possível, né? Habitar numa mente que não seja saudável. Imagina. Acho que não tem nem ponte. Não. Caraca. Bom, por que você acha que o ser humano... Essa pergunta é errada. Por que você acha que o ser humano sofre com esses problemas? Sofre com isso, né? Tá errado aqui. Sofre com esses problemas gerais. Bom, a gente sempre é ensinado como fazer conta, como entrar na faculdade, como sair dela, como conquistar um emprego, como erguer um prédio, mas a gente nunca é ensinado como lidar consigo mesmo, né? Como lidar com o seu pior lado, com o seu melhor lado, com as suas emoções. E é por isso que a gente está vivendo esse boom de doenças psicológicas que está acontecendo agora. Porque essa falta de conhecimento sobre si, associada a essa pressa em ser, em ter, né? Então você sai da escola, você precisa já saber que faculdade você vai fazer, você precisa ter um emprego e você precisa ter data marcada para casar. Então a gente está vivendo numa geração assim que o que você é, o que você está sentindo, não tem muita importância. Você tem que estar ali firme para o ter, né? E espiritualmente falando, como eu já falei na pergunta anterior, a Bíblia ela traz pra gente ali um manual de instruções de como a gente fazer para cuidar da gente, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo. Só que também a gente está vivendo tempos em que a Bíblia é negligenciada. A gente não lê mais a palavra, a Bíblia parece que fechada ultimamente. E isso reflete, né, no que a gente está sentindo, no que a gente está vivendo agora. Né? Todos os cuidados estão ali dentro, é o livro que tem todos os segredos, vamos dizer assim. A gente não está abrindo, está adoecendo. É literalmente um manual de vida. Você só tem que aprender a ler da maneira correta, mas é literalmente um manual, tem tudo lá sobre. Você acha que tipo essa parte assim que a gente está vivendo hoje, né, o século, né, da depressão, assim, digamos, que é o século em que mais as pessoas estão tendo ansiedade e depressão. Você acha que isso na verdade vem de questões familiares, por exemplo, vamos citar lá antigamente, meu tataravô, ele teve um filho. O pai dele fazia coisas com ele que ele não gostava, então ele falava, quando eu tiver meu filho eu vou fazer diferente. E você acha que isso, com o passar do tempo, né, meu pai me batia, não vou bater no meu filho, meu pai me deixava de castigo, não vou deixar, meu pai fazia isso. Você acha que isso, por estar acontecendo, as pessoas vêm fazendo isso, você acha que causa alguma coisa? Com certeza, né? A família é o primeiro círculo social que a gente frequenta. Então, as primeiras pessoas com quem a gente tem troca, com quem a gente aprende, né, são as pessoas da nossa família. E essa questão é bem engraçado, porque é comum a gente ouvir, essa geração está perdida, essa geração, que geração péssima. Só que essa geração foi criada e educada pela geração anterior, que geralmente é quem está fazendo essa crítica, né? E sim, a família, ela tem esse poder de pegar a gente quando a gente nasce ali, como uma tela em branco e imprimir na gente. Né, tanto aquilo que faltou nelas, né, como aquilo que elas tiveram em excesso, por exemplo. Então a gente pode estar vivendo sim, né, os excessos de uma geração anterior. É muito comum os pais projetarem nos filhos suas frustrações, seus sonhos. A gente sempre ouve alguma mãe falando, minha filha vai ser, sei lá, arquiteta porque era meu sonho, então ela vai... Né? E o sonho da filha? Ela vai acabar, ela vai colocando, né, coisas que ela quer, mas não deixando a criança. Então, meio que tipo, ela vai crescendo frustrada com muitas coisas e acaba, né, coisa. Tem uma dúvida que eu sempre tive, que é, né, aquele papo de você tá lá na barriga da sua mãe, só que ela tá se estressando demais. Isso, querendo ou não, afeta a criança? Com certeza. Caraca. Né? Como eu falei que eu sou psicóloga clínica, e eu atendo na clínica o público infanto-juvenil, então eu atendo crianças até ali a pré-adolescência. E antes de iniciar com a criança, a gente conversa com a mãe, por exemplo. E aí a gente vai perguntar para essa mãe como que foi a gestação, foi planejada, se não foi, se em algum momento ela quis interromper aquela gestação, porque tudo isso reflete no bebê, né? É uma ligação além do físico ali, né?
como a parte da alimentação. O que a mãe come, de alguma forma, vai para o bebê, não vai? Sim. O que a mãe sente também vai para o bebê. Caraca. De alguma forma, o bebê também sente. Isso vai afetando ele enquanto vai crescendo? Sim. Já viu um bebê de um adicto, por exemplo? A mãe adicta, engravida, e aí no processo ali, né, da gestação, ela fica em abstinência, por exemplo. O bebê, quando nasce, ele nasce em abstinência. É um bebê que chora muito, né? Provavelmente no aleitamento ele vai nutrir esse vício. Se ele é tirado da amamentação, aí ele tem também crise de abstinência. É passado também pro bebê. Caraca, que bizarro. Nossa, agora faz muito sentido, muitas coisas na minha vida. Caraca, que da hora. Nossa, muitas dúvidas nesse sentido, porque, né, querendo ou não, eu não vou falar que é hipocrisia não, mas os pais, eles basicamente falam muitas coisas sobre a nossa geração, que querendo ou não é uma geração meio defeituosa, assim, digamos, só que a gente vem tudo deles, basicamente, a educação, basicamente, porque algo que eles foram educados daquelas formas, eles não, ou vão educar da mesma ou vão educar da forma deles. Isso vai amolecendo a juventude. Querendo ou não, isso vai, né, distanciando isso dos pais, fazendo com que eles tenham ansiedade, depressão, outras doenças. Esse é o grande choque da nossa geração. Por isso que ela é tida como essa geração, como você falou, defeituosa, por conta disso. Porque é uma geração que quer se voltar para si, quer se conhecer, quer entender o que sente, quer entender o emocional, mas veio educada por uma geração que isso é frescura, entendeu? Às vezes foi criada por pais que tinham várias questões, não só doenças mentais, às vezes até um transtorno, né? Um autista, um TDAH, ou realmente um pai depressivo, um pai ansioso, e não sabia que era porque não tinha esse conhecimento que tem hoje. E aí tem esse choque, porque se depara com um filho que prioriza a saúde mental, que faz escolhas baseadas, né, na prioridade mesmo que essa pessoa dá para a saúde mental, e não entende o porquê. E acha que isso é frescura. E é esse o grande choque, porque a nossa geração encara as coisas pela ótica, pela perspectiva da prioridade da saúde mental e emocional, e a geração anterior não tinha isso. Era tudo, né, no chinelo, no grito, né? Então, esse é o grande choque. E assim, esse é o ponto positivo da nossa geração. Eu acho muito bacana que hoje tem muitas mães jovens, por exemplo, com a minha idade, que priorizam uma educação que conversa com as crianças, que dialoga, que enxerga as crianças como um ser humano, né? Porque na minha geração não foi assim. Eu fui uma criança que o diálogo não existia, era chinelo e castigo. Né? Mas isso não é culpa dos meus pais, vem de algo anterior também. E aí o nosso grande conflito com essa geração é isso, a gente está quebrando esse ciclo, a gente está iniciando um ciclo novo. Tem uma frase que eu acho muito interessante, eu acabei de lembrar, que é: eu tenho que educar meus filhos para não ter que educar meus netos. Porque você repara que basicamente isso, qualquer família, seus avós te tratam com a maravilha, mas você vai olhar como tratavam, tipo, seus pais, é totalmente diferente. Tipo, você vai na casa da sua avó, nossa, é outra coisa, e aí seus pais, caraca, na minha época não era assim, não. E aí, basicamente, essa frase tem total sentido, né? Porque, basicamente, tenho que educar meus filhos agora, para não ter que educar meus netos depois. Então, é muito interessante isso. Sim. Muito provavelmente os avós têm essa mudança porque eles conseguem acompanhar duas gerações. Sim. Então eles, né, criaram ali os filhos, acompanharam, e aí quando vem os netos, fica nítida essa diferença, né, de gerações, e a diferença mesmo na educação, no tratamento. Então, muito provavelmente por isso que os avós amolecem com os netos. Claro que porque avô é tudo de bom, Né? mas também porque eles têm essa perspectiva. Não lembro se essa frase realmente está na Bíblia, posso estar falando heresia aqui, mas tem uma frase que é: eu tenho que tratar crianças para não remendar homens, algo nesse sentido. Então isso tem muito a ver, né, que é com educação, basicamente, porque a educação que é trazida para a gente tem que passar para os nossos filhos, só que a gente não vai passar da mesma forma, que é daquela forma que a gente acabou de falar, né, que a gente vai, tipo, minha mãe fazia isso comigo, então eu não vou fazer isso com meu filho. Querendo isso, você acha que futuramente possa acabar piorando assim, ou talvez regredindo? Não, na verdade, eu, assim, tenho uma visão bem otimista para o futuro. Por conta disso que eu te falei, porque
essa nossa geração é uma geração que encara essa questão de educar crianças de uma forma diferente. Claro, né, que sempre tem uma pessoa ou outra que prefere educar a moda antiga, né? Ali no chinelo, no castigo. Mas a nossa geração, justamente como eu falei, né, a espada de dois gumes da internet, do acesso à informação, a nossa geração, por ter mais acesso às informações, mais conhecimento, tem buscado isso, tem buscado mudar isso. Então, eu acredito que para o futuro a gente vai ter uma educação um pouco mais libertadora, mais respeitosa, mais humanizada, né? A gente só precisa recuperar os valores cristãos, né? Os valores bíblicos, como eu falei, né? Que ali é o manual. E, ultimamente, a Bíblia está fechada. Então, às vezes, o pai e a mãe estão até aqui dentro da igreja, eles têm aquilo para a vida, mas a Bíblia está fechada. Então, está educando o filho de uma forma respeitosa, mas o filho não sabe, por exemplo, a importância de servir a Deus na vida dele, né? Ver os pais servindo, o que é bacana, porque a criança aprende pelo exemplo. Mas não tem aquele momento de explicar o porquê que está servindo, a importância daquilo, sabe? Isso tem se perdido um pouco, porque é um hábito dos antigos, né? É muito isso. De abrir a Bíblia em casa, de explicar. É aquela, né? As pessoas falam, eu não escuto Deus, eu não escuto a voz de Deus. Com certeza sua Bíblia está fechada. É muito questão de ensinamentos, porque eu não cresci num lar cristão, mas todas as pessoas assim que cresceram, elas vão, tipo, querendo ou não, os pais abrem a Bíblia, ensinam tal, mas não mostram a intensidade que é aquilo, não mostram o dever que é aquilo. Elas só mostram que você deve abrir a Bíblia e ler. Minha opinião, eu garanto que se eles pelo menos ensinassem qual o sentido daquilo, qual o propósito daquilo, talvez o mundo estivesse diferente um pouco hoje. Com certeza. O reflexo disso é que a gente vê muito jovem que o pai vem, traz na porta da igreja, o filho desce, entra e o pai vai embora. Meio que trocou, né, os papéis. Antes os pais iam para a igreja e arrastavam os filhos. Então, na minha parte, assim, acho que a gente está regredindo nessa parte, né, da espiritualidade mesmo, da fé, de servir a Deus. Mas na questão do emocional, eu tenho bastante otimismo com relação ao futuro. Acho que a nossa geração tem olhado para as nossas emoções, para a saúde mental com outro olhar. E isso é muito positivo. Espero mesmo, de coração. Se Deus quiser, vai ser isso. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta referente a isso que queira responder? Algo? Eu acho que só queria deixar o recado, né, que é importante buscar cuidar da saúde mental e que isso não anula de forma alguma a presença de Deus na nossa vida e o poder que Ele tem, né, de curar, de sarar, né, uma coisa não tem a ver com a outra. É plenamente possível a gente cuidar da saúde mental, servir a Deus e confiar que Ele cuida dos nossos sentimentos e das nossas emoções. É importante cuidar tanto da carne quanto do espírito, né? Bom, eu vou estar deixando aqui aqui embaixo o Instagram dela para vocês irem lá e seguir ela, ver tudo a respeito da profissão dela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, possa fazer para ela, ou no nosso próprio Instagram lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do podcast de hoje, pode deixar lá nos comentários. Cara, foi muito prazer ter você aqui. Minha cabeça está toda hora bugando aqui, mas nossa, muito obrigado de coração. Mais alguma coisa? Tchau. Até a próxima. Muito obrigado.